Quero passar a palavra para o metalúrgico, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Jaraguá do Sul, representando todo o movimento sindical da nossa região, Silvino Foz. O importante é que nós estamos aqui, estamos juntos, e como bem assistimos há pouco essa peça muito bacana, que nos ensina e nos remete a momentos de alegria, a momentos de lutas, a momentos de conquistas, enfim, ajuda a nos refletir sobre nosso dia a dia. Mas eu quero, com muita satisfação, agradecer o convite recebido, Luiz, poder expressar aqui para vocês, servidores públicos, que nos muito atendem no seu dia a dia, prestam serviços para a comunidade de Jaraguá do Sul e região, e que sempre são, no nosso ponto de vista, muito bem valorizados. Nós, enquanto setores da indústria, que aqui eu não falo só em nome dos metalúrgicos, mas de todos os demais sindicatos da cidade e região, Luiz, estou muito até emocionado em poder usar esse espaço, poder dizer para vocês que eu tenho um carinho muito especial por todos que estão aqui e muitos que não podem estar aqui nesse momento. Vocês sabem do que eu falo. Tenho aqui uma companheira que está aqui na frente, amiga, companheira Ednei. Há pouco eu vi o companheiro Anselmo, que muito me deixou feliz em poder revê-lo. Tenho meu amigo Brizola, companheiro Estélio, né, que eu tenho liberdade de chamá-lo de Brizola. Tenho o Luiz, tenho o Luiz Ortiz, que eu não vi ainda, mas se não está hoje aqui, possivelmente amanhã estará. Enfim, tenho um carinho muito especial por todos vocês. Dizer que, quando tive o primeiro contato com esse setor, foi através do Luiz e do Anselmo, que, por força do destino, chegaram à nossa entidade, lá em 1991, e começaram lá pela nossa entidade, pela João Planichek, organizar aí a ação do nascimento do Sindicato dos Servidores Municipais aqui de Jaraguá do Sul. Então, a pouca contribuição que naquele momento a gente pôde dar, hoje nos muito orgulha em saber do tamanho do trabalho que já foi apresentado, do tamanho das conquistas que vocês já tiveram. Então, nós muito orgulho em poder ter acompanhado toda essa jornada aí por 23 anos. Também não poderia deixar de mencionar aqui que o crescimento de todas as categorias foram de uma forma bastante significativa, principalmente nos últimos 10 anos. E hoje a categoria dos servidores, pelo que eu tenho conhecimento, já agrega 7 mil, né, dos quais 35% são sindicalizados. E isso também é motivo de muito orgulho, porque nós, no setor da indústria, temos muita dificuldade no processo de sindicalização. A dificuldade é imensa. Quando você tem alguém que faz o trabalho de forma permanente, diariamente, de sindicalização, mesmo assim é muito difícil. E a gente vê o setor de vocês com um percentual bastante expressivo. Isso também nos deixa muito feliz em saber que uma grande parte da categoria de vocês é sindicalizada e aposta muito na ferramenta do seu sindicato. Então, quero parabenizar vocês também por essa ação. Por fim, dizer para essa categoria, talvez a Ana Gília está dizendo que você viu, a saudação dele é longa, mas eu creio que, às vezes, a gente tem que parar e poder expressar aquilo que a gente também sente. Também somos seres humanos, temos as nossas emoções, né? E queremos dizer assim que somos muito felizes por essa categoria ter abraçado conosco, enquanto metalúrgicos, um desafio muito grande,
que foi de fazer a filiação das nossas entidades à Central Única dos Trabalhadores. Acho que isso também foi de suma importância para o crescimento das entidades sindicais de Jaraguá do Sul e região. Isso veio a somar de uma forma bastante significativa para nós aqui da nossa cidade. Então, quero agradecê-los por essa atitude, por abraçar essa causa junto conosco, quando a entidade tomou a decisão de se filiar à Central Única dos Trabalhadores. Dizer também que nós travamos aqui alguns desafios esses que todos nós sabemos que não são fáceis, mas para nós, dirigentes sindicais, pessoas que gostam de enfrentar as lutas do dia a dia, nada é fácil. Porque se fosse fácil, muitos talvez gostariam de estar, às vezes, nessa trincheira. E, às vezes, a gente se depara que as coisas, na prática, às vezes não são bem assim. Então, também reafirmo que estamos muito felizes com a ação dos servidores públicos municipais de Jaraguá do Sul e região, porque sempre abraçam as causas em prol dos trabalhadores, independente de classe. Acho que a luta de classe é algo que nos fortalece e é de suma importância para a construção das nossas ações no dia a dia. Dizer a vocês também que quero desejá-los um bom congresso. Nós tivemos o nosso faz poucos dias, os metalúrgicos estavam reunidos em São Francisco do Sul, semana passada. Estivemos reunidos para discutir as nossas ações, se preparando para o Congresso Estadual, que vai acontecer agora em agosto. Enfim, tiramos as nossas ações, os nossos planos de luta, e, da mesma forma, com certeza, vocês também, a partir de agora, iniciam o processo de discussão, de debate, para a organização da categoria de vocês frente aos desafios que estão sendo colocados, né? Então, desejo a todos um excelente congresso. Parabéns a vocês, mais uma vez, pela organização. Obrigado pelo convite. E deixo um abraço bastante caloroso, não só meu, mas de todos os sindicatos aqui de Jaraguá do Sul e região, a todos e a todas. Muito obrigado. Vamos ouvir a professora Ana Júlia Rodrigues, secretária-geral da CUT Santa Catarina. Saudar a mesa e uma boa noite a todos e a todas que são delegados e delegadas para o primeiro congresso do SINCEP. E dizer à direção do sindicato que numa quinta-feira vocês conseguirem reunir 150 pessoas, são os delegados, né, Luiz? O congresso organizado para 150 pessoas, 150 servidores e servidoras públicas do município de Jaraguá. Isso é muito importante no momento que nós estamos vivendo no país, no estado, com várias mudanças que, ao longo da nossa história, nós, enquanto trabalhadores e trabalhadoras, lutamos por esses espaços. Pois, se hoje estamos aqui discutindo o sindicato, discutindo os nossos direitos, é porque outros que nos antecederam lutaram por esse espaço. Então, um espaço de democracia, a democracia que está tão debatida nesse país, de nos tirar esse direito de organização. E quando eu falo isso, tirar os direitos de organização, vocês lembram a luta da PL 4330, né? Foi uma luta que moveu os trabalhadores públicos, a iniciativa privada, todos cotistas em Brasília, nos aeroportos, em todos os espaços, né, Vilani, para que a PL 4330 não passasse. Porque a terceirização ela não está apenas na iniciativa privada, a terceirização está ocupando os espaços públicos também. Em vez de fazer concurso público, contratar novos servidores, se terceiriza, contrata empresa para prestar esse serviço. Um serviço que a sociedade deve ser bem atendida. E para ela ser bem atendida, ela precisa
de valorização dos servidores públicos. Com servidor público valorizado, com certeza teremos também um serviço de qualidade, o qual o Silvino estava falando, que a sociedade, vocês, servidores, prestam o atendimento, o serviço à sociedade. E ele é bom quando somos valorizados, quando os nossos direitos são respeitados. Porque podemos ter grandes conquistas, mas se os nossos direitos não forem respeitados, com certeza o trabalhador lá fora também vai sofrer, né? Então, o papel do servidor público, eu também sou servidora pública e sei disso, da nossa responsabilidade, da nossa confiança enquanto trabalhadores e de compromisso com o social. Do compromisso com as políticas públicas, dos investimentos, dos recursos que vêm para os municípios, de ser fiscalizados por nós e ser realmente implementados para que a sociedade tenha uma saúde, educação, moradia, saneamento básico de qualidade. Este papel nos cabe, enquanto servidores públicos, de estarmos vigiando e cobrando. E fazer um congresso, organizar um congresso, esse desafio que a direção do sindicato, em nome do Luiz, que está na presidência, é um desafio muito grande, porque você pensa, será que vem? Será que os servidores vão estar dispostos a vir? Eles vêm. A vontade de organizar, como foi no teatro, que nada se faz sozinho, que nós precisamos estar unidos, que nós precisamos dividir nossas tarefas para que o bolo, o pão seja grande e que ele possa ser repartido. Luiz, você está de parabéns, a direção está de parabéns pela organização, e aqui está mostrando que o fermento e a união deu certo, né? Porque o auditório está lotado com os delegados. Então, isso mostra que nós somos fortes quando nós estamos juntos, né? Mostra a nossa união, a nossa determinação de organizar a sociedade, de estarmos defendendo a sociedade, defendendo os trabalhadores, que este é o papel do sindicato. O papel do sindicato está dialogando com os trabalhadores e tenho certeza, enquanto central, nós temos acompanhado o SINCEP, todas as negociações, todas as lutas que vocês fizeram. Não é uma luta do sindicato, é a luta da categoria. A responsabilidade dos dirigentes é dirigir e chamar a categoria. Isso está sendo feito porque várias mobilizações, paralisações, que os sindicatos da região, em nome do Silvino que está aqui, acompanham a mobilização de vocês enquanto servidores, e nós percebemos que os resultados estão sendo conseguidos. Imagine vocês que a cada 4 anos vocês trocam de chefe. Quando a gente está numa empresa privada, o dono vai trocando de família, né? Mas nós, servidores públicos, cada 4 anos vocês são um prefeito. Às vezes ele trabalha para mais 4. E nem sempre nós conseguimos tudo aquilo que nós almejamos. É uma tarefa difícil. Uma tarefa difícil de estar numa mesa de negociação, de estar lá no debate, para não deixar tirar direitos. Porque nós vivemos num estado, Santa Catarina, que é um estado que trabalha para uma economia que está crescendo, que desenvolve, que se mostra aí o melhor estado do país, mas é um estado que trabalha para o enxugamento da máquina pública. Se o estado quer enxugar a máquina pública, os municípios também querem fazer o mesmo. Os municípios também querem passar a responsabilidade para a iniciativa privada. E se nós não temos ninguém para nos defender, vocês imaginam como seria. Então, esse papel do sindicato, a importância, e que vocês amanhã vão estar discutindo o papel do servidor público, é muito importante estar discutindo de se manter e buscar filiados para nos fortalecer. O sindicato só é forte quando se tem filiados, quando nós participamos da vida dele. E isso, acho que vocês hoje estão demonstrando esse carinho, essa vontade, essa determinação. Nós vamos realizar, a Central vai estar realizando o seu 12º Concute, e lá vocês estarão sendo representados pelos delegados, também foram eleitos aqui, estarão lá aprovando um plano de lutas e discutindo com todos os trabalhadores que fazem parte da Central Única dos Trabalhadores. Lá nós estaremos tirando um plano de luta em defesa dos trabalhadores, contra a terceirização,
em favor da valorização dos servidores públicos, e também do salário mínimo, da valorização do salário mínimo, várias pautas que atendem os demais trabalhadores. E isso faz parte da Central Única dos Trabalhadores. Por isso, nós somos uma central única, onde nós reunimos os trabalhadores da iniciativa privada, do setor público, a central que defende realmente os direitos dos trabalhadores. Se tem um lado, esse lado nós sabemos, é o lado dos servidores, que nós chamamos de trabalhadores também, porque vocês também são trabalhadores e trabalhadoras, né? Então, a gente fala Central Única dos Trabalhadores, mas que ela envolve servidores públicos e também todos os trabalhadores da iniciativa privada. Então, deixa eu ver se eu não esqueci alguma coisa aqui, para não me alongar muito, mas eu gostaria de deixar um abraço carinhoso para vocês, um bom congresso, e que amanhã, e que no dia de hoje, que esse congresso é um congresso de formação, né, Luiz? Vai discutir o estatuto, mas também está sendo um congresso formativo, onde vocês hoje vão estar discutindo sobre saúde do trabalhador, amanhã uma conjuntura, o papel do servidor público. Isso faz parte da formação social, formação sindical e formação política, para que nós possamos entender o que está se acontecendo nesse país, o que está acontecendo no Estado e no município. Então, um grande abraço a vocês, um bom congresso, e tenhamos certeza que juntos seremos muito mais fortes. Nós vamos ouvir a professora Ieda, a enfermeira Ieda Vargas, representando a FETRAN, que é a Federação dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de Santa Catarina. Boa noite a todos e a todas. É o primeiro congresso, vocês vão trabalhar em cima do estatuto, da categoria do sindicato, né? Com muita responsabilidade, muito pé no chão, né? E aí eu estava vendo o título, né? Organizar as lutas e avançar nas conquistas, né? As conquistas, elas não são unitárias. As conquistas, como o teatro mostrou muito bem, né? Quando a gente trabalha em equipe, né? O pão, as conquistas, elas são num todo, no coletivo, né? Então, a gente tem que pensar num todo e num coletivo. Quando a gente começa um trabalho para não olhando só para si, mas sim para todos os servidores que somos, né? Bem lembrado a Ana Júlia, quando ela fala que o nosso patrão, né? E não é um patrão de metalúrgica que é vitalício. O nosso patrão, o nosso chefe imediato, ele muda de 4 em 4 anos, quando não é de 2 em 2 em algumas cidades que muda, né? Daqui a pouco tem 2 anos, daqui a pouco tem outro, e aquela confusão de mandato, né? Oi? Aí, então, assim, é isso que eu gostaria de botar essa mensagem, né? Lembrar que o nosso patrão ele muda de 4 em 4 anos, as nossas responsabilidades, as nossas conquistas, as nossas metas, né? De chegar a uma valorização, né? Porque, assim, nos valorizar, exigir do nosso patrão a valorização enquanto servidores que somos, né? Então, assim, é isso. Nós estamos com um tempo reduzido, mas, assim, sejam bem-vindos, um bom trabalho amanhã, um bom trabalho hoje à noite em termos de saúde do trabalhador, né, com a professora Catarina, e é isso aí. Parabéns e até amanhã. E agora nós vamos ouvir ela, que é de Maracabaú, é isso? A Vilani Oliveira, professora do Ceará, presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal do Brasil. Seja bem-vinda. Obrigada. Boa noite a todos e a todas. Boa noite. O pessoal não tem ninguém cochilando, não tem ninguém com sono, né? Tem alguém com sono? Está todo mundo disposto?
Pronto. Começar aqui parabenizando a mesa, todos os companheiros e companheiras, na pessoa do nosso presidente, e ressaltar, porque não é uma coisa de pequeno porte. A paridade na mesa, ela é importante, primeiro porque ela reflete o plenário. Se observarmos, pelo menos daqui, a impressão que nos passa é que a grande maioria são mulheres, companheiras. Então, isso é muito importante. Nós viemos de uma cultura machista, patriarcal, onde durante séculos determinaram o lugar da mulher. O nosso lugar, durante muitos séculos, foi cuidando da casa, procriando, né, apenas como reprodutora, gerando filhos ou filhas para ir para o mercado de trabalho, do ponto de vista da sexualidade, para darmos prazer aos homens, a nós mulheres nos era negado o direito de orgasmo, de ter prazer. Ainda hoje, às vezes, a gente tem vergonha de falar disso, né? Como se fosse uma coisa feia, a gente fala baixinho. E a política, então, nem se fala. Esse não era lugar da mulher. O lugar da mulher era na cozinha, era cuidando da casa, cuidando dos filhos, cuidando do marido, mas nunca na política. E aí a gente vem observando que nessas duas últimas décadas, nós avançamos significativamente na conquista desse espaço. A nossa central aprovou num congresso, depois de muitos debates, de muitas discussões, onde muitas vezes nem as companheiras conseguiam compreender a importância da paridade, e nós aprovamos no Congresso da CUT a paridade em todas as instâncias da CUT. Não só na direção, mas quando tem congresso, quando tem evento, há que se observar a paridade. Isso, e nós, da Confetam, antes da CUT, não é, Juscelia, já havíamos também aprovado no nosso congresso da Confetam a paridade. Isso é importante, porque se a gente for fazer um olhar para os outros segmentos, jovens, LGBT, negros e negras, a gente começa a perceber que há uma ausência desses segmentos na participação da militância, da luta das nossas organizações. E, às vezes, a gente diz que porque as pessoas não querem participar. Nós, mulheres, mesmo sendo a maioria, ficamos invisíveis durante muito tempo. E não é que nós não quiséssemos, é porque não nos era dada a oportunidade. Então, quando você dá a oportunidade, você cria condições, daí nos congressos geralmente se organiza creche, porque não basta abrir espaço para a mulher, tem que dar condições para que a gente venha em condições, trazer nossos filhos, serem bem cuidados, os companheiros compartilharem também essa tarefa, para a gente romper com essa concepção de que cuidar das crianças é tarefa só das mulheres. Então, eu quero fazer essa fala inicial, porque isso é uma ação de grande envergadura. Se o sindicato compreende isso, e vocês compreendem isso, seguindo os passos da CUT, seguindo os passos da Confetam, seguindo os passos da federação, vocês vão ver como o nível de participação aumenta significativamente. Nós sabemos que ainda hoje, muitas de vocês, para estarem aqui, tiveram dificuldades. Porque, às vezes, o nosso companheiro, ou a nossa companheira, geralmente, no caso, o companheiro, ele, às vezes, é militante, mas, dentro de casa, o comportamento é extremamente machista. Às vezes, vem para a Assembleia, para as atividades, faz uma fala revolucionária, mas, quando chega dentro de casa, a relação é bem diferente. Então, se na nossa base, as pesquisas já apontaram isso, que a grande maioria do nosso segmento dos municipais são mulheres. Então, esse segmento precisa, sim, estar bem representado em todos os segmentos. Dizer que esse ano tem sido um ano muito difícil. E aí talvez seja redundância dizer isso para vocês, porque todos nós estamos sentindo na pele. Temos um congresso que não tem sido fácil. A Ana Júlia já colocou aqui um pouco dos enfrentamentos que a gente vem fazendo. E aí é importante, amanhã eu vou estar falando um pouco sobre a nossa organização e vou aprofundar um pouco essa questão da importância da gente sair do município e participar das lutas gerais,
porque às vezes a gente só compreende a luta local, não consegue compreender a importância da luta estadual, a importância da luta nacional, quiçá a luta internacional. Então, é importante este cenário que a gente está vivenciando, se avançamos muito nas políticas públicas, do ponto de vista do empoderamento da mulher, do ponto de vista de políticas específicas para a nossa juventude, do ponto de vista de políticas de inclusão para os negros e negras, do ponto de vista de políticas de inclusão para os companheiros e companheiras LGBT, que era um segmento totalmente invisível nessa sociedade. Nas 2 últimas décadas, nós tivemos políticas de inclusão, não só do ponto de vista do governo, mas também o movimento sindical trouxe para si essa demanda e começou a compreender que nós temos companheiros gays na nossa base, que nós temos companheiras lésbicas na nossa base e que a gente precisa ter políticas que dê conta de incluir esses companheiros e essas companheiras e romper com o preconceito, com a homofobia. Então, nessas 2 últimas décadas, se avançou muito, embora ainda tenha muito que se avançar. Nós temos crimes sendo cometidos cotidianamente com esses segmentos. Do ponto de vista da criminalização da nossa juventude, a grande maioria dos assassinatos são jovens negros ou negras. Então, ainda temos muito que avançar nesse sentido. Num Congresso que não tem a coragem de pautar as demandas da sociedade. E aí nós enfrentamos o 4330, o PL da terceirização, e nós, municipais, mais do que as outras categorias do serviço público, sabemos o quanto a terceirização é prejudicial na nossa organização e fragiliza os nossos movimentos. Essa é uma demanda. Nós temos e enfrentamos aí o debate da redução da maioridade penal, que é um debate que nós não podemos fazer de conta que não existe, que não temos nada a ver com isso. É um debate que o movimento sindical tem, sim, que trazer para si, não é colocando a nossa juventude dentro de uma cadeia, dentro de um presídio, que não reeduca, que esse sistema presidiário no Brasil, ele não funciona, ele não consegue envolver novamente as pessoas na sociedade. Então, é um sistema fracassado. O investimento é na educação, é no trabalho, é no lazer, para a gente trazer essa juventude de volta para nós. É a questão da reforma política, não dá para a gente fazer de conta que este país não precisa de uma reforma política, e o que o Congresso fez foi uma contra-reforma. Lutamos pelo fim do financiamento privado de campanha, até para acabar com essa história de mensalão, com essa história de propina. Mas, engraçado, o partido que mais foi acusado foi o que mais lutou no Congresso Nacional para acabar com o financiamento privado de campanha, e os outros partidos foram contra o financiamento público de campanha e votaram pelo financiamento privado de campanha. Ora, se um candidato é apoiado por empresário, ele não tem compromisso com os trabalhadores. Então, essa dobradinha precisa a gente dar fim. Estamos agora enfrentando uma luta difícil com o projeto do Serra, que quer alterar o sistema de partilha dos royalties do petróleo destinado para educação e saúde. Portanto, tem muita luta, muita coisa para se fazer, que, na grande maioria das vezes, extrapola os limites do município, extrapola os limites do Estado. Esta semana que vem, nós vamos estar na Marcha das Margaridas, dia 11 e dia 12, em Brasília. É um movimento gigantesco, que não são só das mulheres rurais, mas também das mulheres urbanas, com pautas que dialogam com a sociedade. Vamos estar, no dia 14, tendo um ato nacional em prol da educação e pela manutenção da lei dos royalties do petróleo para a educação e para a saúde. Então, tem muita luta acontecendo, que a gente precisa, no nosso município, fazer o debate para compreendermos, para avançarmos cada vez mais. Concluindo, o tema do Congresso não poderia ser melhor do que esse. Avançar na luta, não é avançar na luta? Organizar a luta para avançar nas conquistas. Sem organização, não se vai para lugar nenhum. E a luta, ela depende efetivamente da organização. E se organiza no sindicato, na federação, na central sindical,
é na confederação. Bom congresso para todos e para todas. Amanhã estaremos dialogando mais com vocês. Obrigada, um beijo carinhoso. Quero passar a palavra para declarar aberto esse congresso, presidente do SINCEP de Jaraguá do Sul e região, professor Luiz César. Salva de palmas para o Luiz, que ele está... Boa noite a todas e todas. Eu tenho certeza que vocês ficaram com vontade de ouvir mais a Vilani e não me ouvir. Então, mas amanhã a Vilani volta, muito menos do que eu. Então, vai ser uma atividade muito importante amanhã e ela vai, com certeza, nos brindar com essa fala tão importante. Vilani, obrigado por ter vindo do Ceará. Quero cumprimentar os companheiros, as companheiras da mesa, a Vilani, a Ieda e a Ana, o companheiro Silvino, de longa data, como já foi dito, e cumprimentar carinhosamente a todos e todas vocês. Para nós, da direção do SINCEP, é um marco de tantos quantos a gente já passou e que vocês passaram com a gente. O Zeca fez um levantamento aí de quem é mais antigo. Estou vendo o Gerson lá, né? Grande companheiro. Mas tem muita gente aqui, não vou citar cada um que não vai dar tempo, mas que passou pelas dificuldades, pelas lutas e pelas conquistas que esse sindicato teve para a nossa categoria. É uma enorme satisfação, como eu já disse, que o SINCEP promove o seu primeiro congresso. Uma oportunidade de proporcionar debates e discussões de temas que fazem parte do cotidiano dos servidores, mas que dificilmente são aprofundados. Discutir também o papel do servidor público no meio em que vivemos. Sabemos da importância do servidor, mas na maioria das vezes temos dificuldades de nos defender, porque o massacre é muito grande. Todos já ouvimos por parte da imprensa, políticos, empresários, da população em geral que servimos, que servidor público não trabalha, que tem muito feriado, que ganha demais, e outros adjetivos, né, que vocês estão pensando que eu não posso falar agora. Precisamos desmistificar esse senso comum, construirmos uma nova identidade, uma nova imagem, junto à população que servimos. Uma imagem de que sem nós, servidores, nada lá fora funciona. Outra questão importante, o servidor público serve a parte da população mais necessitada. E também por isso temos de defender a qualidade no serviço público. Os setores mais necessitados da população têm direito a um serviço público de qualidade, um serviço público que dê conta de suprir as necessidades que só o poder público pode suprir. E qualidade no serviço público passa pela valorização do servidor, melhores salários, condições de trabalho, saúde, que daqui a pouquinho a professora Catarina vai falar com a gente sobre saúde no serviço público, lazer, transporte, vagas nas creches ou centros de educação infantil, enfim, uma gama de serviços que a gente presta e que esse povo tem direito. E o servidor público tem que ter esse direito também para oferecer um serviço de qualidade para a população. Porque não dá para a gente dar qualidade, né, Vilani, para o povo, se a gente não tem qualidade. É verdade? A mudança da imagem que o servidor público tem junto à população só será mudada se assumirmos esse protagonismo, se nos convencermos da nossa importância e lutarmos pela nossa valorização. Nós, servidores, temos que nos organizarmos, o teatro de abertura, nos organizarmos, participarmos das lutas da categoria. Ninguém consegue nada sozinho, e se às vezes consegue, é privilégio pessoal, não conquista coletiva. Participar das assembleias, reuniões, dos locais de trabalho, é fundamental para a consolidação dessa nova imagem. Lembrar que só existe sindicato de 4 em 4 anos, quando das eleições sindicais, também não ajuda a construir a luta de todos nós.
Nessas 2 décadas de existência, o SINCEP foi protagonista de muitas conquistas para os servidores públicos municipais de Jaraguá do Sul, Corupá, Massaranduba, Guaramirim e Xereder. De Santa Catarina também, né, Ana Júlia? Nós estivemos juntos em todas as lutas, pessoal da FETRAN, e do Brasil. Estivemos nas lutas em Brasília, estivemos em marchas, em passeatas dos catarinenses, enfim. Então, nós nunca nos fechamos só nas nossas cidades, mas nós cerramos fileiras no Brasil afora. As conquistas que eu vou citar bem rapidamente aqui, elas são bem genéricas, porque cada município tem uma questão diferente, mas tem algumas que em que o sindicato teve uma ação fundamental, tanto na luta lá em Brasília, mas como para implementar aqui na nossa região. Que mesmo essas conquistas virando lei em Brasília, se não fosse a nossa luta, a luta com vocês, nós não teríamos essas conquistas, de certeza absoluta. Por exemplo, tem coisas mais locais, como reforma de plano de cargos e salários nos municípios, plano de carreiras do magistério na nossa região, o piso nacional do magistério, o piso nacional das agentes comunitárias de saúde ano passado, os 6 meses de licença maternidade, foi falado bastante da questão das mulheres, uma das regiões do país que conseguiu implantar 6 meses de licença maternidade quase que imediatamente da promulgação da lei em Brasília. Foi uma das primeiras regiões, e que é uma conquista importante. 30 horas para assistentes sociais, em não todos os municípios, mas só falta Xereder ainda. A luta contra a terceirização, que a gente já faz há muito tempo, mas que agora está no Congresso, né, o PL e tantos mais, falando da terceirização. Uma conquista que é talvez a maior de todas, que desde meados da década de 2005 para frente, nós conseguimos, com a nossa luta, que os prefeitos, as administrações, realizassem concursos públicos periódicos na nossa região. Tanto que o índice de funcionários e servidores ACTs, e nós não somos contra ACTs, mas queremos que todos sejam efetivos, diminuiu em muito nos últimos 10 anos. E quase todos os anos, todos os municípios fazem concursos, e nós estamos vendo muita gente nova ingressando nos quadros das nossas prefeituras. Essa é uma conquista nossa, uma conquista de denúncias no Ministério Público, uma conquista de mobilizações para que nós tenhamos uma categoria diferente de outras regiões, com a maioria dos nossos servidores são efetivos, são concursados. A partir dessa conquista, a gente vai galgando as outras, da estabilidade, da segurança. Então, para nós, isso é fundamental. Tem muita gente aqui que fez os últimos concursos, já se sindicalizou e está aqui com a gente. Sabemos que muito ainda temos por lutar, mas temos de lutar juntos, sem desanimar. A realização do primeiro Congresso do SINCEP é para isso, organizar a luta e avançar nas conquistas. Então, gente, esse povo que está aqui na frente é o povo responsável pela realização do Congresso e responsável também pelos encaminhamentos das nossas lutas. Então, uma grande salva de palmas para todos.